Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo capítulo 46, o verso 10 e o verso 11. Com essas palavras da Bíblia, nós iniciamos mais um dia pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida e a nossa família. Felizes, alegres, porque o Senhor nos preservou a vida. Nos dá a graça nessa manhã de mais uma vez nos voltarmos para Ele e podermos buscá-lo de todo o nosso coração. As palavras da Palavra de Deus no Salmo 46 é uma orientação para nós nessa manhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é onisciente. Os seus atributos lhe tornam Deus. Nós somos os seus filhos, obra das suas mãos. Nós nos encontramos aqui para que nós possamos ter a nossa primeira audiência desse dia e nós queremos abrir o nosso coração para que Ele alimente a nossa caminhada. Por isso, e nesse momento, eu quero convidá-lo a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 9, o verso 1. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. Eles tinham passado uma semana de santificação, uma semana de oração, buscando a Deus de todo o seu coração, para que eles pudessem ter condições de poder se apresentar diante do Senhor. E agora tinha chegado o momento que Deus tinha comunicado a Moisés que era o momento da ordenação para que eles pudessem assumir os ministérios e as funções dentro do santuário. O capítulo 9, ele está dividido basicamente em 3 partes. Primeiro estão os pedidos de Deus para acontecer a santificação do ministério para servi-lo dentro do santuário. A segunda parte é a execução do que Deus está pedindo aos sacerdotes e à nação de Israel para que Deus pudesse receber esse ministério para servir diante dele. E a terceira parte é a manifestação de Deus expressando o seu reconhecimento, a satisfação do que a nação de Israel e os sacerdotes ofereceram para o Senhor. Mas Arão tipificava a Jesus Cristo como sacerdote, mas Arão nunca poderia representar a Jesus na sua santidade. Arão era um homem imperfeito, o seu passado revelava isso. Em um momento cedeu à pressão da nação de Israel e construiu um bezerro de ouro, completamente diferente do sacerdote Jesus Cristo, perfeito em todas as coisas. Não foi encontrado nenhum pecado na sua vida. Portanto, Jesus Cristo é extremamente superior ao sacerdócio de Arão. É por isso que Arão, antes de interceder pela nação de Israel, ele deveria primeiramente interceder por si mesmo. Ele deveria apresentar a sua oferta de sacrifício pela sua própria vida, como Moisés tinha falado para ele. Depois, então, ele deveria oferecer sacrifícios em prol da nação de Israel. No capítulo 9, o verso 5. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. À porta da tenda da congregação estava toda a nação de Israel. Eles estavam esperando aquele momento glorioso. Seria o momento em que os sacerdotes seriam dedicados, santificados para trabalhar para Deus. Deus se manifestaria com a sua glória, habitando dentro do santuário, santificando aquele ambiente para que ele pudesse morar. E a nação de Israel também seria abençoada, santificada, para ser testemunha ocular do poder de Deus diante de todas as outras nações que estavam sob a face da terra. Esta experiência da purificação e da manifestação de Deus nos revela que o Deus que nós servimos é um Deus puro, é um Deus justo, é um Deus íntegro. Ninguém pode comparecer diante de Deus se não estiver purificado, santificado. Ninguém verá a Deus se não tiver uma verdadeira transformação de vida. É por isso que o altar de holocausto estava na porta do santuário, porque antes de adentrar os compartimentos do santuário, o próprio sacerdote deveria
pedir perdão a Deus pelos seus pecados, de oferecer sacrifício pela sua própria vida, para que ele tivesse condições de poder se aproximar de um Deus tão santo, puro, justo e íntegro. Eu acredito que nessa manhã nós precisamos pensar na nossa vida com Deus. Como está o nosso processo de santificação? Nós não podemos entender que o processo de santificação deve ou precisa estar estagnado. Ele não pode parar. É um processo que deve dar continuidade a cada dia na nossa trajetória. A cada dia nós precisamos galgar um passo a mais. Nós precisamos crescer algo mais no processo da santificação. O que não pode acontecer conosco é retroceder. O que de fato nós já conquistamos nessa experiência com Deus. Mas a cada dia nós precisamos nos desenvolver nesse processo de santificação. Nós podemos tomar como exemplo nessa manhã a vida de Moisés. Moisés era um homem que diariamente buscava a Deus, abria o seu coração. Moisés, quando voltava do seu encontro com Deus, o seu rosto resplandecia. As pessoas viam o brilho na face de Moisés. As suas palavras, de fato, revelavam que tinham se encontrado com Cristo. O que ele colocava diante de uma nação, as pessoas conseguiam perceber que eram palavras divinas que saíam dos seus lábios. Moisés era um homem de um temperamento transformado. Moisés era um líder que amava a nação de Israel como Deus um dia amou o seu povo. Um momento claro que nós podemos ver o quanto Moisés amava a nação de Israel. Quando o povo pecou diante de Deus, Moisés mesmo fala: Senhor, perdoa o pecado desse povo, senão risca o meu nome do livro que o Senhor tem aí no céu. Veja quanto Moisés amava uma nação, amava os pecadores. E entendo que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos pedir a Deus que nós também tenhamos um coração segundo o coração de Deus, de Jesus Cristo. Mas Moisés também é um modelo de amar ao nosso semelhante. Nós precisamos tomá-lo como sendo um modelo na comunhão com Deus, buscava a Deus em todo momento. Creio que nos dias em que nós estamos vivendo, nós podemos e precisamos viver da mesma forma como Moisés também viveu. Nós encontramos pessoas nos nossos dias que nasceram num lar cristão, aprenderam de Jesus Cristo, mas não deram continuidade nessa trajetória. Não buscaram a cada dia buscar ao Senhor, se colocar nas mãos de Deus, se apresentar diante do Senhor, permitir que a sua vida pudesse ser irradiada com a luz celestial. Pelo contrário, acabaram bebendo mais água dessa terra do que das fontes celestiais. Acabaram se alimentando mais do alimento terreno do que do alimento celestial. Por isso que nessa manhã, eu e você, nós precisamos refletir do que nós temos feito com a nossa vida. E se nessa manhã reconhecemos que por algum momento nós temos andado por caminhos que não são seguros, nós podemos nos voltar para Deus, confessar os nossos pecados, abrir o nosso coração e darmos continuidade na nossa trajetória rumo a Canaã celestial. C.S. Lewis disse uma certa vez: se você está em procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não aconselharia você a buscar o cristianismo. E é a mais pura verdade, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver que a religião ela nos incomoda. A religião bíblica ela tenta nos levar a cada dia a vivermos uma vida em desenvolvimento. Nós não podemos nos acomodar aonde nós nos encontramos. A cada dia nós somos chamados por Deus a nos desenvolvermos, a crescermos, a amarmos mais a Ele, a amarmos mais ao nosso semelhante, a renunciarmos o nosso eu, a sacrificarmos as nossas vontades para seguirmos a vontade do Senhor. A Bíblia nos mostra, no capítulo 9, o verso 8 ao verso 9, que o sangue foi trazido pelos filhos de Arão após imolar o bezerro da oferta pelo pecado. Depois, mais uma vez, no verso 9, o sangue foi derramado na base do altar, resultando numa poça de sangue ao redor do altar. Depois, o verso 9 ainda fala que o sangue foi aspergido, borrifado ao redor do altar após o holocausto. E depois, no verso 18, o sangue foi aspergido, borrifado ao redor do altar novamente após ter sido degolado o boi e o carneiro em sacrifício pelo pecado do povo.
Como que você imagina que aquelas pessoas que estavam ao redor do altar ou do lado de fora do santuário podiam ver tanto sangue e se sentirem como se estivessem num ambiente romântico? Não se sentiam dessa forma. Elas se sentiam incomodadas em contemplar tanto sangue, mas Deus queria que eles contemplassem para que eles pudessem ser impressionados o alto preço que um dia Jesus Cristo iria pagar na cruz do Calvário para que nós pudéssemos receber a salvação. Amigo, nessa manhã, eu e você a cada dia precisamos reconhecer, na cruz do Calvário, Cristo pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. Nós não podemos viver de qualquer forma. Deus não espera que o seu povo que viva nessa terra viva de qualquer maneira. Nós fomos chamados para modelar o mundo, não sermos modelados pelo mundo. Nós fomos chamados para ser o sal da terra, não para perdermos o nosso sabor. Nós fomos chamados para ser a luz do mundo, não para escondermos a luz que o Senhor permite. No capítulo 9, verso 22, Arão levanta suas mãos e abençoa o povo. É a bênção que Deus tinha pedido para que ele pudesse abençoar o seu povo. Pertencia ao Senhor aquela nação. Era propriedade sua. Foi ele mesmo que os tirou do cativeiro do Egito e estava levando com mão poderosa para que eles pudessem ter a alegria de viver na terra que mana leite e mel. Deus, naquele momento, desceu com a sua glória e se manifestou dentro do santuário. Deus permitiu que o altar de holocaustos fosse aceso e esse fogo foi acendido pelo próprio Deus. Era a manifestação da glória do Senhor. Era a demonstração do poder de Deus. Deus estaria presente enquanto aquela chama ardesse naquele altar. Eu acredito que nessa manhã, eu e você, a cada dia, nós precisamos permitir que esse fogo também invada a nossa vida. O fogo tinha a representação do Espírito Santo. O fogo tinha o significado da presença de Deus. Eu acredito que cada dia, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, acordarmos pela manhã, buscá-lo de todo o nosso coração, essa chama jamais vai se apagar na nossa vida. Nós não podemos perder o primeiro amor. Nós precisamos continuar a cada dia seguindo, amando a Deus com todas as nossas forças. E Ele promete, aqueles que o buscam de todo o coração, Ele se permite deixar ser encontrado. Como a nação de Israel um dia encontrou o seu Deus e teve a alegria de tê-lo no meio deles, nós precisamos hoje permitir que Ele também faça morada no nosso coração em toda a nossa trajetória, até um dia termos a alegria de estarmos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Obrigado pela Tua palavra que nos promete bênçãos sem medidas. Fica conosco nessa manhã, no decorrer da nossa vida. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.